Só avisando antes de começar que vídeos de uma só imagem provavelmente serão mais comuns, pois semana que vem vou retomar minhas aulas e preciso de algum tempo para me reorganizar. Capítulo 2. Um novo herói. Ao chegar na cidade A, Shin e sua gata ficaram impressionados com a estrutura da sede da Associação de Heróis. A classe S realmente tinha uma grande estrutura apesar de seus poucos membros. Era uma estrutura tão grande quanto intimidante, os recém-chegados ficaram muito nervosos, coisa que Tatsumaki notou graças à sua telepatia. Tatsumaki, e não fiquem nervosos não é grande coisa quando você se acostuma. Shin, não sei se vou me acostumar. Gata, eu já vivi numa casa antes, mas não me lembro de ter vivido em algo tão grande. Tatsumaki, antes de ir até os outros classe S, vocês precisam ficar apresentáveis. Tome um banho. Gata, eu também quero. Tatsumaki, vocês não tomam banho sozinhos. Gata, faz tempo que não tomo banho assim. Tatsumaki, entendi, entrem e tomem banho enquanto eu reporto tudo para a associação. Tudo parecia tranquilo, mas no momento em que Shin e sua gata entraram, um alarme começou a tocar. Imediatamente, várias armas de fogo semelhantes a metralhadoras começaram a apontar pela gata de Shin. Sem hesitar, as armas começaram a disparar. Imediatamente Tatsumaki ergueu uma barreira, protegendo Shin e sua gata, que fecharam os olhos com medo. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que Shin viu foi um homem de pele cinza carregando armas de fogo. Zombie-man. Tatsumaki, por acaso você trouxe um monstro para cá? Tatsumaki, não, eu trouxe outro paranormal, esses sensores devem estar quebrados. Shin, olá, posso controlar seres humanos, a senhora Tatsumaki disse que é um poder paranormal raro. Zombie-man, entendo. Então quem é esse ser? Disse apontando para a gata de Shin. Gata, que grosseria, eu devoro monstros, você não tem um cheiro muito humano, sabia? Tatsumaki, ela é uma mutante como você, companheira do Shin. Zombie-man observou o garoto que estava com Tatsumaki, um garoto que aparentemente não tinha força física e que além dos seus olhos laranjas não parecia ter nenhuma característica fora do comum. Shin, qual o seu poder? Zombie-man, você não sabe quem eu sou. Shin, não conheço todos os classe S, matei uns monstros por aí. Zombie-man, possuo a melhor regeneração entre os heróis, sou o herói classe S rank 8 Zombie-man. Shin, legal, pode mostrar seu poder para mim. Zombie-man, não tenho obrigação de cumprir o pedido de um garoto. Shin, você vai mesmo continuar sendo grosso assim? Abra sua mente. Imediatamente Zombie-man pegou sua pistola e deu um tiro em sua própria cabeça. A cabeça de Zombie-man foi perfurada pela bala que a atravessou, causando um esguicho de sangue em sua saída, mas o ferimento logo se regenera com uma ligeira expressão de choque. Zombie-man, podem passar, mas não se esqueça, garoto, vou ficar de olho em vocês. Afirmou com seriedade enquanto retornava ao QG dos heróis. Os dois recém-chegados enfim tomaram um banho e foram apresentados aos heróis da classe S. Imediatamente a associação decidiu testar ambos, colocando os dois contra robôs de treinamento projetados pelo Dr. Bofoi, mais conhecido como Metal King. Shin, por decisão da associação, foi o primeiro a ser testado. O robô de combate avançou, mas usando seus poderes, Shin parou o avanço do robô e o elevou graças à sua telecinésia. Erguendo sua mão fechada para seu alvo, logo a abriu rapidamente, forçando o robô a se desmontar. Logo fechou a mão, juntando bruscamente as partes, transformando a máquina em uma bola de sucata. Os avaliadores da associação ficaram em choque, imediatamente considerando que o jovem tinha potencial para entrar na classe S. Logo depois de retirar os restos da sucata, foi a vez da gata de Shin. A gata humanoide foi até a sala de treinamento de forma um tanto desinteressada. O robô de treinamento assumiu sua posição de combate e a gata assumiu sua posição natural como uma quadrúpede. O robô de treinamento atacou primeiro com um golpe descendente de esquerda, migrando na cabeça da gata, que com um simples salto para trás esquivou.
Um segundo golpe veio em forma de um cruzado de direita, Agara esquivou saltando para a direita e agarrou a perna derrubou-a arrancando de um puxão, logo com uma mórdia no pescoço arrancou a cabeça do robô e rematou chutando a máquina caída com força suficiente para fazer ela rolar no chão e chocar fortemente contra a parede, que terminou muito rachada. Após os testes, os candidatos foram orientados a aguardar alguns minutos pelo resultado de suas avaliações. Durante a pequena reunião dos avaliadores para decidir a classe dos novatos, os avaliadores comentaram não só sobre o poder dos candidatos, mas também pela forma como a companheira Vishin agiu durante o teste. A mesma lutou demonstrando muita força, mas também muita selvageria. Não sabiam muito bem como ela iria se comportar diante do público. No entanto, o rumo da conversa mudou quando conferiram as gravações daquela manhã. Depois de superar o choque de ver como o Zombieman era aparentemente manipulado para atirar na sua própria cabeça de forma tão natural, forma que era acompanhada por uma falta de reação nada natural por parte daquela criança de 6 anos, fez com que os avaliadores chamassem imediatamente os heróis Zombieman e Tatsumaki para iniciar um novo tópico no naquele bebete. Ambos heróis entraram de forma despreocupada. Avaliador 1. Muito bem, primeiramente gostaríamos de agradecer a ambos por atender nosso pedido. Espero que possam esclarecer nossas dúvidas. Zombieman, querem falar sobre aquele garoto Shinoe? Avaliador 2. Exatamente, nossa primeira pergunta é para a senhorita Tatsumaki. Diga, você sabia sobre essa suposta habilidade de controle mental do garoto Shin? Tatsumaki. A associação me enviou atrás dele. Fui no chão onde ele estava escondido e pouco depois de encontrar ele, vi ele usar esse poder em um funcionário de lá. Esse poder não se parece com nada que eu já tenha visto, mas acho que ele não é perigoso. Zombieman, ele pode não ser perigoso para você, mas você viu o que ele fez comigo, né? Não me preocupo por mim por conta da minha regeneração, mas pela falta de reação dele quando me manipulou para fazer o que para um humano comum seria um suicídio. Tenho certeza que ele já usou os poderes para fazer algo assim com alguém antes. Tatsumaki. Sim, você não tá errado. Ele fez isso para dar um fim num pervertido do orfanato onde ele morava. Avaliador 1. Por favor, senhorita Tatsumaki, nos dê mais detalhes sobre isso. Tatsumaki. Não tenho muitos. Ele não quis falar muito sobre isso. De acordo com ele, isso aconteceu na primeira vez que ele usou esse poder. Mandou o pervertido que atacou ele se enforcar sem saber as consequências. Avaliador 3. Então está dizendo que isso foi uma experiência traumática para ele. Tatsumaki confirmou acenando com a cabeça, coisa que a fez lembrar de sua infância traumática como cobaia de um instituto de pesquisa por seus poderes paranormais. Zombieman, ele não é só uma criança traumatizada. A sensação de ser manipulado mesmo durando pouco foi terrível. Me senti ansioso e agoniado não por pensar que morreria, mas por sentir uma extrema necessidade de obedecer àqueles impulsos que chegaram na minha mente. Não sei se o efeito passou por meu cérebro ter sofrido danos e se regenerado ou se ele apenas cancelou a manipulação. Me senti uma marionete. Avaliador 3. Parece que para entender esse poder vamos precisar de mais algum tempo de análise. Avaliador 2. Concordo, não sabemos como ele vai se desenvolver, não seria sensato deixar ele sair por aí sem sabermos os limites desse poder. Avaliador 1. Claro, se vamos realizar experimentos, temos que nos certificar que... Tatsumaki, não aceito isso. Afirmou com insatisfação. Aquela afirmação pegou todos desprevenidos, surpresos todos na sala. Observavam Tatsumaki que parecia estar começando a ficar de mau humor. Tatsumaki, ele não precisa de experimentos, é só um garoto que precisa de guia. Aquela afirmação gerou o silêncio e o desconcerto dos presentes. Zombieman, parece que você é a única disposta a ser esse guia. Tatsumaki. Então que seja, podem colocar ele como meu aprendiz ou seja lá como decidirem chamar. Disse a heroína classe S com sua impaciência habitual, saindo da sala logo em seguida. Tal gesto vindo da heroína deixou os presentes desconcertados. Zombieman, então, realmente consideram a sugestão da senhorita Tatsumaki uma boa ideia. Avaliador 1.
Se o poder desse garoto for mesmo uma grande ameaça, a única qualificada para lidar com ele dessa forma além do Blast é a própria Tatsumaki. Pouco depois designaram Shin como um aprendiz da Tatsumaki, sendo treinado pela maior paranormal do mundo e sua irmã Fubuki, quem chegou a considerá-la como uma tia. Além do treinamento que acontecia fora dos olhos do grande público, Shin também ia à escola, onde recebia a educação que uma criança normal deveria receber, passando por toda a grade curricular necessária. A associação exigiu que Shin tivesse apenas aulas particulares, mas tanto Tatsumaki quanto sua irmã Fubuki foram contra isso, pois queriam que o garoto tivesse uma infância normal, infância que nenhuma das duas pode ter. Feira nível escolas. Shin não chegava a ser um gênio, mas era bastante competente. Onde realmente ressalta seu talento era nos momentos em que usava seus poderes paranormais, mostrando bons resultados que alegravam suas mentoras bem contentes. A gata de Shin, por outro lado, se alimentava com alguns dos monstros capturados pela associação, caçando e se alimentando da carne deles com frequência. Ambos se fortaleciam cada vez mais dia a dia. Com 14 anos, depois de muito insistir, a associação finalmente permitiu que Shin começasse como herói. Shin e sua gata foram designados para a classe B junto à sua gata, que imediatamente saiu em missão com um pequeno grupo para enfrentar o monstro que aparentemente era de nível tigre. Shin ficou bem satisfeito com sua classificação, mas como Tatsumaki estava ocupada, Shin teve que desabafar com sua tia Fubuki, que estava tomando chá com seus subordinados. Shin, tia, por que sou classe B? Achei que eu poderia ser no mínimo um classe A. Fubuki, você é forte, mas eu e minha irmã concordamos que você precisa de mais experiência, ainda é muito jovem para a classe A. Shin, não faz muito tempo aceitaram um herói chamado Garoto Imperador na classe S. Ele tem só 10 anos, mais novo que eu, Fubuki. Mas antes de ser um classe S ele foi assistente do classe S Metal Knight, assim como você é o pupilo da minha irmã. Shin, ok, mas ele ainda é mais novo que eu, Fubuki. Seja paciente, vai aprender muito de trabalho em equipe conosco. Você deveria seguir o exemplo da sua mascote, ela já foi a uma missão na cidade G. Enquanto isso, na cidade G, um pequeno grupo de 5 integrantes do grupo Blizzard estava prestes a confrontar um monstro com forma de galinha gigante, classificado como nível tigre. A gata de Shin estava avançando com o grupo, porém seus instintos entraram em ação, fazendo com que ela hesitasse. O monstro, ao detectar a tentativa de ataque dos outros 5 membros, saltou batendo as asas parecendo tentar voar, ficando sob os membros do grupo Blizzard e pegando 2 deles com suas garras sem dificuldade para logo ficar em cima deles. Gata, esse não é um monstro nível tigre. O monstro galinha se distanciou de seus 2 atacantes, deixando os 2 que haviam esmagado no chão e lançou ovos que ao impactar no chão explodiram criando uma nuvem de fumaça que surpreendeu e nublou a visão dos membros restantes. A gata naquele momento entrou em ação e acorreu até a galinha e com um golpe rápido conseguiu cortar a garganta do monstro, que jorrou um pouco de sangue. O monstro imediatamente viu sua nova oponente com fúria. Gata, resgatem os outros. Os membros do grupo Blizzard que ainda estavam de pé foram até os membros que o monstro abateu, enquanto o monstro avançou contra sua nova oponente com uma velocidade tão grande que estourou as janelas dos prédios ao redor, e causou um pequeno tremor. A gata responde saltando em direção à cabeça da gacinha monstruosa. Naquele instante, arranhou os olhos do monstro, deixando a criatura cega, mas sendo jogada por um movimento brusco da cabeça do monstro no momento do impacto. A gata terminou sendo jogada na vitrine de uma loja de flores, ficando atordoada e cheia da terra dos vasos como resultado, sentindo a dor de alguns ferimentos. Os membros do grupo Blizzard pediram reforços. O nível do monstro imediatamente foi atualizado para demônio, talvez demônio superior. A gata se levantou determinada a continuar. Gata, esse ataque foi rápido, nada que eu não possa seguir e meu corpo resistiu bem. A dieta de carne de monstro valeu a pena. A gata se colocou em 4 patas e avançou mais determinada que antes, esquivando algumas bicadas desesperadas que o animal dava no chão próximo a ela, perfurando mesmo sem dificuldade, rodeando sua mais nova presa. Começou a atacar com ferocidade, arranhando e mordendo as coxas do monstro.
O monstro tentou voar, mas a gata saltou com voracidade para a asa esquerda da galinha cega e a dilacerou a mordidas enquanto estava aberta, anulando qualquer chance de fuga do monstro, que caiu para logo ter a sua cabeça arrancada sem grandes dificuldades. Banhada em sangue, a gata levantou os braços, comemorando sua vitória. A gata recebeu uma ovação da multidão, juntando as mãos em sua mente agradecia pela comida, mas antes que pudesse comer galinha monstro a um olho pardo, foi rodeada pela imprensa, que começou a transmitir aquela imagem ao vivo, coisa que foi reportado imediatamente a Futebol e aos reforços do grupo Blizzard que estavam chegando. Os membros do grupo Blizzard, como sempre, informaram a distribuição dos créditos pela derrota do monstro, mas a gata foi contra e exigiu o crédito todo para ela.